pode ser um vegetariano saudável, como você pode ser um vegetariano não saudável. Você pode ser um onívoro mais saudável do que um vegetariano. Oi, eu sou a Karina Bellarmino e eu tô com a Soraya Costa, que é a minha nutricionista, ela é uma nutricionista vegetariana também. E eu procurei ela justamente porque eu queria ter uma vida melhor sendo vegetariana. E como vocês me perguntam muito sobre como começar, então eu trouxe ela pra dar umas dicas pra gente, né? Tudo bem, Karina? Tudo bem? Pelo convite. O que você recomenda, assim, pra quem se interessou? Ah, viu um vídeo lá, ou fiquei sabendo de alguma coisa e queria mudar, queria começar a ser vegetariano, mas não sei por onde começar. Vou começar a falar de uns erros, né, que a gente comete quando a gente se torna vegetariano, que não é o vegetariano estrito, um vegetariano que come queijo, né, que é aquele que vai comer queijo em todas as refeições porque acha que falta proteína, né. A primeira coisa é isso, a gente tomar cuidado com esse consumo excessivo de queijo, principalmente quando a gente come fora. Ah, sim, porque normalmente a opção vai ser queijo. Exatamente, exatamente. E aí, aonde que a gente pode encontrar, né, a nossa proteína? Antigamente se falava muito da soja, né? Então, assim, tirou a carne, tem que colocar soja. Só que assim, não é só soja, né? São todos as leguminosas que a gente diz. Então, todos os tipos de feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, tudo isso é fonte de proteína para o vegetariano. Então, assim, a dica número 1, eu diria, prestar atenção no consumo de queijo, primeiro, para não exacerbar muito. E segundo, é sempre ter uma opção de leguminosa em cada refeição, no almoço e no jantar. Então a gente troca carne por um pratão de feijão. Por um pratão de feijão, tá tudo certo, tá tudo certo. E uma dica muito legal pra gente melhorar a nossa absorção do ferro, né, que tem nessas leguminosas, é a gente associar uma fonte de vitamina C junto, né, assim a gente consegue absorver melhor esse nutriente. E aí vai colocaria essa vitamina C no prato também? Vai colocar o feijão, vai colocar um arroz? Pode ser, algumas pessoas, por exemplo, você vai fazer um prato, você vai colocar o arroz, feijão, ali o legumes, verduras, né? Essa é a composição ideal, né? Metade do prato a gente coloca de legumes e verduras, um quarto de cereais integrais, sim, de preferência, depois um outro quarto de leguminosas. Algumas pessoas que gostam de temperar a comida com feijão, com limão, a salada, a gente pode temperar a salada com limão e aí a gente já está consumindo a sua fonte de vitamina C. Ou você pode comer uma laranja depois, como sobremesa, ou um pedaço de mamão, que todo mundo acha que não tem, que a gente pensa em vitamina C, a gente pensa em laranja e limão, né? Mas o mamão também tem, já ajuda na digestão. Ah, legal. E essa questão do prato é bem interessante porque a gente não tem noção de que a configuração do prato é importante, né? Acaba colocando mais que a gente gosta, menos que a gente não gosta tanto, mas é muito importante delimitar isso, né? Metade do prato são as verduras e legumes e a outra metade a gente vai colocar, digamos ali, o arroz, né? Dividir entre arroz e feijão, né? Esse é o prato do vegetariano. Exatamente. Na verdade, esse é o prato, a composição do prato ela é igual para todos, sendo vegetariano ou não, só que nessa parte da proteína, né, de quem não é vegetariano, aí as pessoas dividem, né? A parte do feijão vai dividir em duas, então vai ficar metade feijão, metade a proteína que ele for consumir. Mas essa configuração, ela é para todo mundo, né? É muito importante sempre estar fazendo essa configuração. Sim, E deixar prato colorido, né? Exatamente. Mais colorido, melhor. Exatamente, porque quanto mais cor, mais nutrientes diferentes a gente está ingerindo, né? Cada nutriente aí tem uma cor, digamos assim. Então a gente tem o beta-caroteno, que é mais amarelado, ou nos verdes também. E por aí vai, né? Então essas cores, elas são muito importantes. Legal. Além da proteína, né, que é a primeira preocupação de quem vai deixar de comer carne, é a proteína. Tem alguma outra coisa que a gente precisa se preocupar para comer mais, para trazer mais para o nosso prato? Folhas verdes escuras. Verde escuro. Verdes escuras. Que ali vai ter uma grande quantidade de algumas vão ter ferro, cálcio, ácido fólico, então tudo isso são nutrientes muito importantes para todas as pessoas, mas em especial para o vegetariano, né? Então, assim, folhas verdes escuras é muito importante. Resolve o suco verde? Botar couve? Resolve? Então, quem não gosta de comer o verde escuro, o suco verde resolveu já, né? Esses dias mesmo eu fiz um purê de batata e eu coloquei espinafre. Você nem sente o gosto do espinafre, ficou um purê verde. Gente,
nova pra mim. Maquiar, misturar em outro às vezes que a gente alimento. faz pra criança, né? Que às vezes a gente não consegue sentir o gosto muitas vezes. E o alimento tá ali. A gente precisa usar um pouquinho a nossa criatividade, às vezes, pra ir. E outra coisa que é muito importante é estar sempre fazendo os exames, né? Sim. Procurar um nutricionista de preferência, né? E fazer os exames, porque realmente algumas coisas o vegetariano precisa estar acompanhando, né? Exatamente. Principalmente vitamina B12, né? Se você optar pelo vegetarianismo estrito, que não consome nada de origem animal, as suas taxas de B12 elas vão cair, né? Isso é certo. Então a gente precisa estar acompanhando e não esperar os sintomas chegarem, né? Sim. Na hora que você pensou em fazer uma transição, primeiro, o ideal é você realmente procurar um nutricionista, porque as informações que a gente está dando aqui, elas são válidas, mas a gente tem muita informação individualizada, né? Sim, cada corpo é um corpo. Exatamente, a gente funciona de maneira diferente. Então é muito importante a gente estar sabendo o que é realmente bom, né, pra gente. E os exames, eles vão dizer como é que o nosso corpo tá, né? Como é que a gente tá respondendo. Porque às vezes, mesmo comendo carne, falta muita coisa, né? É isso que eu ia falar. Às vezes a pessoa já tá com uma baixa de ferro ali, por exemplo, ou uma baixa de B12, o que é muito comum, mesmo as pessoas que são onívoras terem, e aí parou de comer. E aí cai mais, né? E aí todo mundo vai falar que é porque parou de comer carne. A culpa do vegetariano. Existe alguma coisa ruim? Porque normalmente a pessoa para de comer carne e sente algum sintoma e tal, e aí bota culpa no vegetarianismo e diz que é ruim e tal, a gente não deve fazer isso. Tem alguma coisa realmente que o vegetarianismo traga de ruim pra gente? Não, nunca. Né? Porque normalmente as pessoas... eu parei de comer carne, eu comecei a sentir muita fraqueza e tal. Isso pode acontecer. Se você não olhar para sua refeição, se você não olhar para sua alimentação da maneira adequada. Que nem eu comecei a falar. Quando a gente começa a querer tirar a carne, a gente geralmente, por isso que eu comecei falando do queijo, porque as pessoas fazem isso, é queijo, e aí esquece das outras coisas. Você pode ser um vegetariano saudável, como você pode ser um vegetariano não saudável. Você pode ser um onívoro mais saudável do que um vegetariano, porque a batata frita é vegan. Entendeu? Então, assim, tudo vai de como que você vai fazer, né? Então não depende do vegetarianismo você ser saudável ou não. Mas assim, os estudos mostram que realmente os vegetarianos, eles têm a glicemia mais baixa, ou seja, tem menos risco de ter diabetes, doenças cardiovasculares, o intestino funciona melhor, né? Porque se você for um vegetariano saudável, não adianta a gente ler as estatísticas e fazer, agora eu vou comer um vegan burger com batata frita e tipo, tá tudo certo, vou viver disso. Eu viver de macarrão, só vou comer queijo, não vai acontecer. Você tem que ir lá fazer aquele pratinho, cores, verduras, a configuração que a gente falou, fazer tudo bonitinho. Mas não tem assim, a única coisa que realmente a gente precisa estar olhando com mais afinco é a vitamina B12, porque realmente ela pode cair e aí pode ser uma coisa que cause alguns transtornos mesmo. Entendi, aí a gente acompanhando, fazendo os exames de rotina, vida que segue, né? Então, assim, fazendo um apanhado, tomar cuidado com o consumo de queijo, né? Pra quem tá na transição aí, tá saindo da carne, acaba pesando no queijo. As proteínas, que é o pratão de feijão, né? Come bastante leguminosas. As folhas verdes escuras. Fazer os exames, né? De preferência passando com um nutricionista vegetariano, que faz toda a diferença, né? Só tem mais uma coisa assim que é muito importante, que algumas vezes acontece com os vegetarianos. Quando a gente aumenta o consumo de leguminosas, algumas vezes a gente não consegue digerir muito bem. Porque a gente não dá atenção àquele demolho que a gente precisa fazer, né? Sim, deixar o feijão de molho de um dia pro outro. Isso, pelo menos 12 horas. Porque muitas pessoas chegam no consultório e falam assim, nossa, desde que eu comecei a ser vegetariana, eu tenho muitos gastos, meu intestino tá uma bagunça. Tal. E isso pode acontecer se você não tem você já não tinha o costume de comer muitas leguminosas, você aumentou o consumo e não cuidou dessa questão do demolho mesmo. Né? Sim. Até porque se tornando vegetariano o intestino melhora, né? O intestino começa a funcionar, trabalhar mais. Até fiz um outro vídeo falando sobre isso, de que a gente começa a ir no banheiro todos os dias até um estranhamento.
dentro, né? Porque o cocô começa a funcionar direitinho no nosso corpo, né? Sim. Então, vegetarianismo não tem nada de ruim, só tem ponto positivo. A gente só precisa tomar alguns cuidados, né? Sim. Comendo de maneira saudável, tá tudo então certo. tá, espero que vocês tenham gostado das dicas. Pra quem quiser conversar com a Soraya, eu vou deixar os contatos dela aqui embaixo. E muito obrigada por assistir, obrigada por ter vindo, viu, Soraya? Um beijo, tchau!